Anselmo foi um pensador original que formulou um dos argumentos mais criativos, controversos e duradouros a favor da existência de Deus na história da filosofia. O famoso argumento ontológico, que parte da ideia de um ser perfeito ou necessário para a existência de tal ser. Seja qual for o seu mérito, o argumento teve uma carreira longa e ilustre e ainda está vivo depois de 1000 anos. Mesmo hoje, o argumento ontológico continua a causar fascínio e perplexidade entre os filósofos, sendo uma verdadeira façanha do intelecto humano. O raciocínio de Anselmo foi interpretado e reformulado de várias maneiras, gerando uma família de argumentos ontológicos que conta com uma longa linha de defensores e críticos que se estende até os dias atuais. Na Idade Média, o argumento foi defendido por Duns Scotus e criticado por Tomás de Aquino. Na modernidade, passou pelas mãos de Descartes, Spinoza e Leibniz, e foi criticado por Immanuel Kant. Na contemporaneidade, filósofos de peso como Kurt Gödel, Charles Hartshorne, Norman Malcolm e Alvin Plantinga revisaram e defenderam o argumento. O fascínio e a perplexidade gerados pelo argumento ontológico podem ser explicados pelo fato de ele abordar muitos dos problemas mais intrincados e difíceis em filosofia. Como tudo começou. Numa obra chamada Monologium, Anselmo procura estabelecer a existência de Deus entretecendo 4 versões de argumentos de estilo cosmológico. No entanto, devido ao entrelaçamento de muitas argumentações, ele se deu conta de que sua obra era difícil de ser entendida. No prefácio ao Proslogium, Anselmo comenta que, após a publicação do Monologium, ele começou a procurar um único argumento que, por si só, estabelecesse a existência e a natureza de Deus. Após muito esforço infrutífero, Anselmo nos relata que tentou afastar o projeto de sua mente para se dedicar a tarefas mais compensadoras. Mas a ideia continuou a assombrá-lo até que, um dia, tornou-se clara a prova que procurara tão arduamente. É essa prova que Anselmo apresenta nos capítulos 2 e 3 do Proslogium e que desde Kant passou a ser chamada de argumento ontológico. Como vimos no tópico anterior, Anselmo escreveu pelo menos 2 obras, o Monologium e o Proslogium. Os 4 argumentos cosmológicos do Monologium são chamados de argumentos a posteriori, e o argumento ontológico do Proslogium é chamado de argumento a priori. Você pode estar se perguntando, mas o que é a priori e a posteriori? Se você ficou confuso, calma que eu vou te explicar. A priori e a posteriori são modos de conhecimento. Um argumento é a posteriori quando pelo menos uma das suas premissas são conhecidas por meio da experiência. Por exemplo, você só conhece a proposição a neve é branca e a lua é redonda por meio da experiência sensível. Não há como você saber disso apenas pelo pensamento. Por outro lado, um argumento é a priori quando todas as suas premissas são conhecidas pelo pensamento apenas, ou quando não precisamos recorrer às nossas capacidades perceptivas. Por exemplo, uma pessoa sabe a priori que 2 mais 2 é igual a 4 quando faz um cálculo mental, não recorrendo a nenhuma experiência sensível. No caso do argumento ontológico, não precisamos recorrer à experiência sensível para conhecer as suas premissas. Isso significa que ele pretende estabelecer a existência de Deus a partir da mera análise do conceito de Deus, sem utilizar qualquer evidência com origem na experiência. A ideia é que a própria noção de Deus implica que Deus existe, assim como a ideia de triângulo implica uma figura de 3 lados, cujos ângulos somam 180 graus. Portanto, falar de Deus e negar a sua existência é tão contraditório quanto falar de triângulos e recusar que a soma dos seus ângulos perfaça 180 graus. Então, será mesmo que é possível chegar à conclusão de que Deus existe
com base apenas no conceito do que ele é e usando algumas premissas, parece um desafio e tanto, mas é isso que nós vamos explorar juntos, seguindo os passos do nosso filósofo Anselmo. O conceito de Deus. Você precisa entender que o ponto-chave do argumento de Anselmo é a sua definição de Deus. O que é Deus? O que esse nome significa? Você já pensou sobre isso? Bom, se você não conhece a definição de Anselmo, eu tenho certeza que você vai se impressionar e até concordar com ele. Anselmo define Deus como o ser do qual não se pode pensar outro maior. Em outras palavras, Deus é o maior ser concebível ou o maior ser possível. Será que você consegue pensar em um ser maior do que Deus? Se você pensar um ser maior do que Deus, então este é Deus. O ser anterior não era Deus. A própria ideia de Deus é de um ser além do qual não pode haver nada maior. Até mesmo o ateu concorda com essa definição. Quando o ateu nega a existência de Deus, ele está se referindo ao maior ser possível. Mas quais seriam as características ou propriedades do maior ser possível? Com base na definição de Anselmo, nós poderíamos afirmar que Deus deve ser concebido como um ser onipotente, onisciente e moralmente perfeito. Mas por quê? Porque não existe um ser mais poderoso do que um ser onipotente, um ser mais conhecedor do que um ser onisciente e um ser moralmente superior a um ser moralmente excelente. Se Deus é, por definição, o ser do qual não se pode pensar outro maior, então Deus deve ser concebido como um ser onipotente, onisciente e moralmente perfeito. Deus existe na consciência. Após definir Deus, Anselmo prossegue para o próximo passo do seu argumento. Ele declara que Deus existe no entendimento. Algumas pessoas, como o incipiente do Salmo 14, dizem que Deus não existe. As pessoas que fazem esta afirmação podem negar que Deus exista na realidade, mas não podem negar que Deus exista em suas mentes. Mas por quê? Porque para negar a existência de qualquer coisa, é necessário ter uma ideia daquilo de que se nega na sua mente. Como você já deve ter percebido, Anselmo faz uma distinção entre existir na mente e existir na realidade. Nem tudo o que existe na mente existe na realidade. Por exemplo, dragões, fada do dente, minotauro, unicórnio e sereias são seres que existem em nossa mente, mas não no mundo real. Já o planeta Terra, a Lua, o Sol, cavalos e cachorros são coisas que existem na realidade. O raciocínio de Anselmo é que, para negar que um ser existe na realidade, eu tenho de admitir sua existência no meu pensamento. Por exemplo, para você negar a existência de fantasmas na realidade, é preciso ter uma ideia do que é um fantasma na sua mente. Sem essa ideia, é impossível negar a existência de fantasmas na realidade. Ora, o ateu nega a existência de Deus na realidade. Logo, o ateu tende a admitir a existência de Deus no pensamento. Se o ateu pensa em Deus, Deus está em seu pensamento. E, de fato, o ateu concorda com essa premissa. Para ele, Deus não passa de uma mera ideia da nossa mente. Existir na realidade é maior do que existir apenas na mente. Após defender a premissa de que Deus existe na mente, Anselmo introduz a seguinte proposição: existir na realidade é maior do que existir apenas na mente. Intuitivamente, acreditamos que uma coisa que existe no mundo real é maior e melhor, por ser mais real do que uma coisa que existe apenas na mente. Por exemplo, R$1 milhão real na minha conta bancária é maior, por ser mais real do que R$1 milhão imaginário. Anselmo dá o exemplo da pintura. O que é maior? A ideia de pintura na mente do artista ou a pintura como ela existe na realidade? Claramente, a resposta correta é a segunda opção, porque a pintura não apenas existe na mente do pintor, mas também existe na realidade. Reductio ad absurdum, a contradição do ateísmo. Agora eu quero que você preste muita atenção, porque é neste ponto que Anselmo prova a existência de Deus na realidade.
O nosso filósofo reúne todas as premissas anteriores em um argumento reductio ad absurdum. Calma que eu te explico. Reductio ad absurdum é uma expressão latina que significa redução ao absurdo. Nesse tipo de raciocínio, supõe-se que uma tese seja verdadeira e, a partir dela, extrai-se um absurdo, uma contradição lógica. E como contradições não podem ser verdadeiras, a tese hipotética deve ser falsa e a sua contraditória verdadeira. Anselmo supõe que a tese do ateu seja verdadeira, ou seja, que Deus existe apenas na mente, mas não na realidade. Se Deus é, por definição, o ser do qual não se pode pensar outro maior, e a existência na realidade é maior do que a existência apenas na mente, então conclui-se que um ser que existe na mente e na realidade é maior do que o ser do qual não se pode pensar outro maior. A conclusão da hipótese do ateu é que é possível pensar em um ser maior do que o ser do qual não se pode pensar outro maior. Em outras palavras, é uma contradição. Aqui surge a contradição do ateu. Se o ateu pensa que Deus é o ser do qual nada de maior pode se pensar, e ao mesmo tempo nega que Deus exista fora do seu pensamento, então é induzido a admitir que é possível pensar algo maior do que Deus, algo que, além de existir no pensamento, exista também na realidade. Mas isso é contraditório, pois afirma e nega ao mesmo tempo que Deus seja o ser do qual nada pode ser maior. E já que a hipótese do ateu leva a uma contradição, então ela é falsa. É falso que Deus existe apenas na mente. Ele deve existir não apenas na mente, como quer o ateu, mas também fora da mente, ou seja, na realidade. Deus existe realmente. E aí, o que você acha desse argumento? Como você o avalia? Ele é válido? Correto? Existe algo de errado com ele? Se você acha que sim, eu desafio você a apontar que erro é esse. Nos dias de Anselmo, um monge chamado Gaunilo escreveu uma obra, Liber Pro Incipiente, criticando o argumento de Anselmo. Mas Gaunilo não ficou sem resposta. Anselmo escreveu uma obra chamada Liber Apologeticus, e a partir daí iniciou-se o longo debate em torno dos argumentos ontológicos na história da filosofia.